Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Palavra do Senhor. Nossa lição é a lição de número 9. E a lição número 9 nos leva para a palavra do Senhor, no Salmo 106. E tem um título que pode nos ajudar a entender qual é a situação do povo de Deus quando peca. Quando o povo de Deus peca, o verdadeiro culpado é ele. Não é? E nós vamos então começar nos lembrando que o saltério, composto de 150 salmos, é um saltério que não está em ordem cronológica. Existem salmos mais antigos e mais novos, colocados de forma que o coordenador do projeto do saltério fez. E nós temos dentro do livro de Salmos, dos Salmos, nós temos cinco livros. O Salmo 106 encerra o quarto volume dessa série, não é? E, naturalmente, existe uma característica desse salmo, desse livro 4, que é a característica de trabalhar diretamente com o... Eu não leio lá. Eu vou ter que virar aqui. Com a realidade do exílio babilônico que se abateu sobre o povo de Judá. Então é interessante você ver que o primeiro salmo do quarto livro é o 90. Ele foi escrito por Moisés, obviamente, enquanto Moisés estava vivo, lá atrás. Por volta do ano entre 1400 e 1200 a.C. E temos salmos do exílio que falam de 500 a.C. Portanto, entre o primeiro salmo do livro 4 até o salmo 106, nós temos poesias que chegam a 700 anos de diferença. A gente pensa que foi no dia seguinte, não é? Mas não é, não. E nós também não podemos esquecer que muita coisa foi escrita nesse período. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu estou falando só dos salmos, só de poesias. Muita coisa foi escrita, mas Deus foi selecionando aquilo que Ele inspirava. Ele foi selecionando aquilo que Ele queria que ficasse registrado para a posteridade. Então, quando pensamos no livro dos Salmos, nós temos que nos lembrar que estes salmos que estão aqui foram por vontade de Deus que foram reunidos aqui. Mas muita coisa foi escrita, muita coisa houve. Se perdeu no tempo, mas houve. Quando lemos o Salmo 106, nós nos deparamos com uma característica deste salmo, que ele é um salmo histórico, é um salmo que registra a história de Israel. Tem outros 3 salmos que fazem a mesma coisa. O Salmo 78, o Salmo 105, o Salmo 106 e o Salmo 136. Esses 4 salmos
refletem a história de Israel, recordam a história de Israel e tiram lições da história de Israel, do que deve acontecer e do que não deve acontecer. O Salmo 105, que é praticamente junto, que é complemento do Salmo 106, ele é um salmo que retrata basicamente a misericórdia de Deus. Então, se nós quisermos aprender sobre a misericórdia de Deus para com Israel, o Salmo 105. O Salmo 106 tira o foco da misericórdia de Deus, está lá a misericórdia de Deus, nós vamos ver que ele faz recortes da misericórdia de Deus, mas exalta muito mais a incompetência de Israel, o fracasso de Israel. E a forma como o autor do Salmo retrata o fracasso de Israel é por meio de confissão de pecados. E o objetivo desta manhã é nós aprendermos que confissão de pecados é um ato cultico, é um ato sério de louvor a Deus. Quando eu admito a minha fraqueza, a minha negligência, a minha superficialidade espiritual, a minha falta de vergonha na cara em obedecer a palavra de Deus, na verdade, isto é um ato cultico. Não é uma vergonha, é um ato cultico, porque eu estou me colocando na dependência de Deus ao admitir que eu sou um fracassado espiritualmente. É importante para a gente nunca esquecer este fato. A confissão de pecados é fundamental na vida do crente. Não é só o momento que a gente fica extasiado com a grandeza de Deus e a gente louva a Deus pelos seus atributos. Não, é o momento em que nós tomamos consciência e afirmamos a nossa fraqueza diante de Deus. Isso também é um ato cultico. Então, o que acontece? Neste quarto livro, nós temos questões do exílio. O salmista está chorando o fato de que Israel e Judá foram arrasados. Acabou. O sonho da terra prometida acabou. Porque a maioria do povo foi levada embora. Uma parte do povo foi morta. Não houve nenhuma condição assim de felicidade. Pelo contrário, o que aconteceu foi que homens idosos, homens na idade de trabalho, mulheres idosas, mulheres na idade de trabalho, moços, adolescentes, crianças foram mortos ao fio da espada. Os soldados que vieram não tiveram nenhuma piedade, mataram civis. A gente entende essa linguagem hoje, não é? Mataram todos. E os que ficaram sem condições de sobrevivência, muito pobres, sem campos para cultivar, sem nada. O que aconteceu com aquele povo que Deus criou a partir de Abraão? Por que esse povo chegou a isso? Será que Deus não é temperamental demais? Será que Deus não é uma pessoa rancorosa que se vinga? Quer dizer, nos nossos padrões humanos, nós temos a tendência de pensar que Deus é assim. E nós precisamos ter cuidado para não pensarmos assim, não é? Então, a questão da Babilônia é importante
E o livro 4, então, demonstra como o povo da aliança deve tratar com essa realidade. Como é que nós devemos tratar quando Deus nos pune por causa do nosso pecado? O Salmo 106 pode ser visto, então, como uma narrativa da história de Israel, para se entender os motivos que levaram ao exílio, a maior catástrofe do povo de Deus no Antigo Testamento, e de como o povo deveria agir diante dessa catástrofe. Vocês devem se lembrar que a Bíblia anuncia que a igreja será perseguida. E vai parecer que Deus está nervoso e irritado conosco. Mas não está. Ele está deixando o mistério da iniquidade crescer suficientemente para ser derrotado por Jesus Cristo, como diz o Novo Testamento. Então, o Salmo 106, gente, ele é classificado, ele é dividido de várias formas por várias pessoas. Eu adotei aqui a divisão de um teólogo chamado Derek Kidner. Acho que é esse o nome. E ele divide o Salmo em 5 porções. A primeira porção, do verso 1 a 3, um Deus a ser louvado. 4 a 5, uma petição pessoal. Do 6 até o 39 ou 40, um registro de fracasso. Do 41 ao 46, um juízo bem temperado. E, no finalzinho, especialmente o verso 47, motivo para oração e louvor, sendo que o verso 48 é um verso que é colocado no fim de cada livro. Então, o compilador dos Salmos fez isso. Terminou aquele livro, ele colocou aquele versículo comum. Todos os outros livros terminam com o mesmo versículo. Tá bom? Então, você pode dizer que esse versículo nem seria do Salmo, propriamente dito, mas ele está junto aí para motivo para oração e louvor. Vamos entrar no detalhe disto aqui. De 1 a 3, foi fácil colocar na tela o texto, e o texto diz assim: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. O Salmo, ao começar aqui, ele não retrata o que vai dizer em seguida. É como se uma pessoa estivesse muito alegre, porque começa com louvai ao Senhor, começa com aleluia. E é interessante, eu não sei se alguém pode apagar as luzes laterais, talvez melhore um pouco a claridade aqui, ou vocês estão enxergando bem? Melhorou um pouco, né? Então, duas coisas aí. A primeira delas é que é uma forma fixa de adoração que os israelitas têm de dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você vê essa frase não apenas nos Salmos, mas você vê também em todo momento em que o povo está reunido para cultuar a Deus. Então, há relatos em Esdras, há relato em Neemias, que o povo se reúne para adorar a Deus. E eles começam assim: Deus
é bom. Essa é a verdade teológica que nós precisamos assimilar constantemente. Deus é bom. O que significa que Deus é bom? Quando fala que Deus é bom, isso se identifica muito com a ideia de que Deus é benigno. E quando a gente fala de bom e benigno, a gente tem que se lembrar que a natureza de Deus é fazer coisas boas. Deus não faz coisas ruins. Deus não leva as pessoas para a destruição porque Ele quer fazer isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus deseja que todos os homens venham ao conhecimento do perdão dele, da sua graça. Deus tem bons pensamentos para com os seres humanos, porque a sua natureza não tem perversidade nenhuma, não é? E aí, quando a gente fala do caráter de Deus, de que Ele é bom, o texto nos diz que, como é que a gente sabe que Deus é bom? Porque agora sim, o exercício da sua misericórdia, o ato dele ser uma pessoa que entende a sua criatura, que cuida da sua criatura, que trata da sua criatura, especialmente daquela que se arrepende do seu próprio pecado e crê nele. Então, como é que eu sei que Deus é bom? Porque a sua misericórdia existe. Mas não apenas existe, ela dura. E dura não é por período limitado. Aproveite, é só hoje. Não tem isso. Não tem isso. O apelo de Deus, sim. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Mas todo aquele que se volta para Deus e se arrepende do seu pecado, claro que sempre por iniciativa, por ajuda dele, ele usa de misericórdia, porque ele é bom. É gostoso a gente pensar no nosso Deus dessa maneira. E o salmista está retratando uma teologia que era utilizada naquele tempo com o povo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós temos que pensar, então, no que vem a seguir. Porque o salmista entende que o ser humano é relativo, é subjetivo, o ser humano é parcial. O ser humano nunca consegue enxergar o todo. Eu já brinquei com vocês aqui, não é? Brinco de novo. O que vocês estão vendo aqui? Uma revista que tem o quê? Tem letras. O que mais que tem? Tem um desenho. O que mais que tem? Cores. O que mais? Tem anúncio. Tem a etiqueta do meu nome? Tem a etiqueta do meu nome. Como é que eu sei? Porque antes eu vi, mas agora eu não vejo. Vocês, por acaso, veem o que eu escrevi à mão? Mas eu vejo. Eu vejo. Eu escrevi à mão aqui em cima. Agora vocês estão vendo. Não, tem um rabisco aí. Tem um rabisco. É muito interessante isso, porque mesmo no casamento, juntando duas visões, a gente não enxerga tudo. Nós somos seres subjetivos. Então, a pergunta que o salmista faz é uma pergunta para nos humilhar. Qual de nós é capaz de contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Qual de nós é? Nenhum de nós é. Com isto, o salmista está afirmando que Deus é absolutamente soberano no conhecimento, nas causas,
nos propósitos, nas intenções, do porquê ele faz o que faz. Porque eu não sou competente para estar na altura dele. Às vezes eu quero dirigi-lo na minha oração. Deus, eu quero a cura disso aqui. Só que, enquanto eu estou olhando uma necessidade específica, Deus está olhando para mim, mas está olhando o todo. Porque tem coisa que Deus não pode atender porque não vai ajudar o todo. Simples assim. Ele enxerga o todo. Eu enxergo só um pedacinho. Então, quero convidar vocês para lerem Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, que é uma manifestação do Novo Testamento a respeito da mesma questão. 11, Romanos 11, de 33 a 36. Vamos ler juntos? Já acharam? Vamos lá. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, o que nós vemos aqui é exatamente o fato de que nenhum de nós tem a cabeça de Deus, a inteligência de Deus, a visão de Deus, o conhecimento de Deus. Nenhum de nós tem isso. Ele faz a gentileza de nos revelar a sua vontade por meio da sua palavra. E é nisso que o salmista descansa. Quando existe infortúnio, desgraça, é nisso que o salmista descansa. Olha, Deus sabe mais do que eu. E por conta disso, eu vou entregar o meu caso a Deus. É o que ele vai fazer aqui. É o que ele vai fazer aqui. Ele vai entregar o caso a Deus, porque ele está dizendo, olha, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, mas eu não sei contar os poderosos feitos do Senhor. Uma coisa eu sei, é que quando a gente se aproxima de Deus e procura viver com Ele, como Ele gosta, nós nos tornamos bem-aventurados. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. A ideia qual é? A ideia é de que pessoas que são tementes a Deus, são confiantes no Deus bom, de misericórdia que dura para sempre, pessoas que entendem que dependem da vontade de Deus, porque não sabem o que acontece, são pessoas bem-aventuradas e andam de forma reta, agradável a Deus na terra. Então ele faz o pedido. Qual é o pedido? Vamos ler juntos? Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. É uma situação de exílio, famílias foram destruídas, famílias foram separadas. Tem gente vivendo a 500 quilômetros de distância, tem gente dispersa pelo resto do mundo conhecido. É duro, é triste, é muito triste. E ele, então,
diante do que já falou no começo do Salmo, agora ele pede, sim, que o Senhor use de bondade para com o seu povo. Lembra-te de mim, segundo a tua bondade, para com o teu povo, e me visita com a tua salvação. Salvação aqui, gente, não é a salvação de Cristo. Não está dizendo, porque eles não estavam revelados ainda acerca da pessoa de Cristo. O que é a salvação? A salvação aqui é o retorno para casa. É o retorno para casa. Porque Deus tinha dito, se vocês andarem comigo, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Então a salvação para eles significava deles retornarem, deles praticarem o culto em Jerusalém, deles devolverem os ritos ao seu lugar, deles terem todo o sustento vindo da parte de Deus, deles serem cuidados, porque eles tinham a consciência de que Deus tinha uma aliança com eles. Então, no versículo 5 você vê isso. Para que eu veja, eu quero a tua bondade para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, do teu povo voltando, e eu me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Qual é a herança? A herança é o território. Essa foi uma das dificuldades dos judeus, quando Cristo disse, é necessário que vocês se arrependam para que sejam salvos. Mas nós já somos povo de Deus. Nós estamos aqui na terra prometida. Você está trazendo uma confusão para a gente já é salvo. Não, vocês ainda não são salvos. Porque agora Deus ampliou o seu espectro. Porque agora ele está incluindo gentios, ele está incluindo o perdão dos pecados por meio da morte vicária de Jesus. Quer dizer, é totalmente diferente. Vocês tinham até aqui a lei do Senhor, os ritos que eram sombra daquilo que Deus estava querendo fazer. E eles diziam, mas de jeito nenhum, a gente já é salvo. Uma das brigas, por exemplo, que o apóstolo Paulo passa, é que os judeus iam atrás da pregação de Paulo. Paulo pregava, plantava igrejas, os judeus iam atrás, dizendo, olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Porque vocês têm que se tornar judeus. O povo eleito de Deus é o judeu, não é mais ninguém. Então, para vocês serem salvos, vocês terão que ser judeus. E Paulo dizia, de jeito nenhum. Para você ser salvo, você tem que ter Cristo no coração. Então, eles não tinham percepção de que era necessário um arrependimento e novo nascimento. Veja a conversa de Nicodemos com Jesus. Olha, você precisa nascer de novo. Mas, mestre em Israel, doutor da lei, entendido em tudo que é a religião judaica, não serve. Você precisa ser nascido da água e do Espírito. Eles não entenderam. E rejeitaram a Cristo por isso. Agora, aqui, a salvação é que eles voltem. Que a gente reconstrua Jerusalém, que a gente reconstrua o templo, que a gente reconstrua tudo. Porque a tragédia é muito grande. Aí, então, nós vamos ver como é que se dá o registro do fracasso. E eu fico pensando numa coisa importantíssima que a nossa lição traz hoje. A nossa revista menciona isso. Ele vai falar do passado. Ele vai falar da história de Israel que ele não viveu. Mas que pessoa ele usa? Vamos ver a nossa gramática como é que anda. Que pessoa que ele usa aqui quando ele começa a orar? Primeira pessoa do plural. O que significa? Nós.
Mas ele não é daqueles que está fiel, está reto, que está andando na linha, que glorifica o Senhor. Entretanto, ele assume a responsabilidade do pecado nacional. Nós pecamos. Nós pecamos. E pecamos de que jeito? Como os nossos pais. Ele vai retratar os nossos pais. Boa parte do Salmo, ele vai retratar os pais. Mas ele vai falar no finalzinho deles, do momento presente. O que me chama a atenção é que ele assume. E a nossa revista e outros comentaristas apontam para o seguinte: o que eu tenho a ver com a história de Israel? Eu não sou salvo por Cristo? Israel não é uma coisa do passado? Pois é, não é. Em que sentido não é? Eu queria que vocês interrompessem o estudo do Salmo 106 para ver Gálatas. Vamos ver Gálatas? Gálatas. E eu quero ver o capítulo direitinho antes de dizer. Quero ver aqui na minha Bíblia. Porque na preparação da aula eu não pensei em Gálatas. Eu estou pensando em Gálatas agora. Capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo de número 7 a 9. Vamos ler juntos? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem é filho de Abraão aqui? Né? Você não é judeu de nascimento. Você não teve que passar pelos ritos judaicos. Não teve que passar por todas as determinações legais da lei do Senhor no Sinai. Você é um gentil que foi trazido para o Evangelho. Só que o apóstolo Paulo disse assim: você veio para o Evangelho, então você entrou dentro da aliança que Deus fez com Abraão. Então, foi o nosso povo do passado que aprontou tudo isso. Mas eu não tenho nada a ver com eles. Você tem tudo a ver com eles por conta da aliança. Porque o judeu vai dizer assim: Abraão é nosso pai. E o crente em Cristo? Abraão é nosso pai. Pronto, está fechada a questão. Está fechada a questão. Nós estamos dentro de uma aliança que Deus fez lá atrás. Só que eles não sabiam que Cristo ia nos fazer entrar. E nós não lembramos muitas vezes que nós somos a continuação do projeto de Deus de redenção. Então é necessário a gente sempre olhar para o Antigo Testamento como uma coisa que aconteceu com os nossos pais. E o salmista diz: olha, hoje nós pecamos como pecaram os nossos pais. E eu vou então passar muito rapidamente, porque são muitos versículos e eu falo demais. Então, para não falar demais, nós vamos ver quais são os episódios que aconteceram. Vamos abrir em Êxodo 14, de 10 a 12.
Tem microfone disponível aqui? Não. Não, né? Então, Êxodo 14, de 10 a 12. Você já achou? Não? Quem achou? Quem achou? Achou. Então, por favor, leia. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vieram atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Traduza. Lá a escravidão era melhor do que minha liberdade aqui, né? Pois é. Agora que eu tenho um exército atrás de mim, eu estou apavorado. Era melhor nunca ter saído. Acreditar nesse Deus é muito complicado. Descrença. Vamos para outro. O descontentamento, agora vamos para Números, capítulo 11, versículos 18 a 20. Quem achar, por favor. Números. onze, de 18 a 20. Alguém achou? Pera. Tem que ser de Jundiaí para o mundo. Vai lá. Diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis? Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastizeis dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Pois é até aí só. Traduza. Não, agora ele tem que traduzir. Comer até sair os ouvidos. Não, mas eu queria perguntar, o que aconteceu com eles? Maná, de novo maná? Ai, meu Deus, só isso que tem? Só maná e água de vez em quando? Só isso que tem? A gente quer carne. No Egito tinha carne. Não é? Pois é. A gente é capaz de fazer isso? Mãe, o que tem hoje para comer? Ovo. Aí disse: de novo? E o povo estava desesperado por outra coisa. Começa assim, né? Ai, eu estou com fome, estou com vontade de comer. Esse maná aqui não... Sei lá, meu. Não é? Então o povo confrontou a Deus, porque Deus estava sustentando o povo no meio do deserto. Não tinha nenhuma lancheteria, hambúrguer. Não tinha nada disso no deserto, e Deus sustentou mais de 2 milhões de pessoas todos os dias. E ainda assim o povo dizia: não queremos isso. Estavam rejeitando a providência de Deus. Vamos para o outro. Números 16, verso 3, e depois de 12 até 14. Alguém achou? Aqui, Daniel. Vamos lá. Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filho de Eliabe. Porém, eles disseram: não subiremos,
Porventura é coisa de só menos que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para fazermos-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Pois é. O que a gente vê aí? Quem é que pôs você como nosso chefe? Quem é que pôs você como nosso líder? Quem é seu irmão Arão para que vocês fiquem ditando para a gente o que fazer? Nós somos tão espirituais quanto vocês. Nós não reconhecemos a sua liderança. Sabe quem defendeu Moisés? Deus. Porque a terra se abriu e comeu aquela gente. Fogo veio. Fui eu que pus ele. Não foram vocês. Não foi ele que, não é? Que assumiu a liderança do povo por conta. Ele não queria nem ir. Mas eu o conduzi lá. Eu administrei pragas sobre o Egito para que vocês saíssem sem uma espada sequer. Não houve. Houve a liberação dos escravos sem matança. Impressionante, não foi nenhuma revolução. Deus tirou eles de lá. Mas eles estavam com ciúmes, então isso aconteceu. O Salmo registra isso nos versos 16 a 18. Vamos ver o próximo passo. É um trecho bem grande, Êxodo 32, de 7 a 14. Quem achou? Êxodo 32, de 7 a 14. Quem achou? Martins, mais uma vez. O homem está bom, afiado. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizesse sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é o povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Até o 14. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te o furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo, vossa descendência, como por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra de que tenho falado dar-lhe-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de haver ao povo. Muito bem, verso 19. Agora. 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas
e quebrou-as ao pé do monte. E aí prossegue a leitura dizendo que ele destruiu os bezerros de ouro. Você vê duas coisas aí. Desce, porque o povo que você lidera é um povo duro, de cerviz dura. É um povo que merece ser destruído. E eu posso fazer de você uma nação novamente. E Moisés diz: não, Senhor, se arrependa do mal. Eu acho muito bonito isso. Daí os pregadores tiram: não, Deus muda de ideia, sim. Deus muda de ideia. Olha que Moisés conseguiu fazer Deus mudar de ideia. Sim, Deus é poderoso, mas Moisés é mais poderoso porque convenceu a Deus de que ele estava errado. Irmãos, nós começamos dizendo que a gente é subjetivo, que a gente não compreende a vontade de Deus. O que Moisés argumentou é o óbvio. O que Moisés comentou é o óbvio. Ele disse: Senhor, o Senhor fez tanta coisa lá no Egito, tirou esse povo e agora o Senhor vai extinguir esse povo? Quer dizer, na lógica de Moisés, é um bom argumento. É um bom argumento. O Senhor fez tanta coisa por esse povo, agora vai destruir esse povo? Não tem razão. Então, arrepende-te. O que significa arrepender? No hebraico, a ideia do arrepender é parar. É parar. Então você chega diante do sinal de trânsito, ele está vermelho e você se arrepende. Você para. Hã? Não. Você está... é de Jundiaí para o mundo. Tem que ser com microfone. Espera aí. Está chegando. Não, Continua pensando, vai. Nesse mesmo sentido que eu estou falando, eu penso assim, Moisés só apelou para Deus, né? Fez esse apelo para Deus, porque ele sabia da misericórdia de Deus, ele sabia como era grande a misericórdia de Deus. Ele tinha experimentado isso. Ele ia ter medo de fazer esse apelo. Eu penso isso. Então Deus cessou de fazer o que ele propôs para. Simples assim, Deus cessou. É quase como se fosse uma pegadinha do Senhor, sabe? O Senhor diz assim: vou fazer. Para ver a reação do outro. E quando vocês observam a reação de Moisés, lá no verso 19, o que vocês veem? Ele incorporou o sentimento do coração de Deus. Quando ele viu, ele ficou tão irado. Ele próprio, que tinha dito assim: Deus, não faça isso com o teu povo. Ele próprio ficou tão irado que ele pegou o que ele tinha na mão. O que ele tinha na mão? As tábuas da lei ele tinha na mão. Ele pegou o mais sagrado que tinha acontecido lá no monte e ele jogou no chão, ele quebrou aquilo. Literalmente ele quebrou a lei. Não é? Ele quebrou os 10 mandamentos de uma vez só. Mas ele não estava pecando. Quando ele quebrou a lei do Senhor, quando ele quebrou a Bíblia daquela época, ele não estava pecando contra Deus. Ele estava, assim, tão envolvido, tão comprometido com o Senhor, que ele estava agindo igual ao Senhor. E ele esmigalhou aquele negócio e ele fez todo mundo beber daquela água misturada com o bezerro de ouro. Ah, é? Vocês querem o bezerro de ouro? Então vocês vão ter que engolir. Tal a ira que ele sentiu. E ele praticou então a justiça de Deus por meio deste ato tão nervoso, que para a gente parece nervoso, mas não é nervoso.
é o exercício da justiça. Então, olha só, ele foi contra a idolatria. Gente, eu tenho um monte de coisa ainda. Será que dá tempo para a gente ver aqui? Estou vendo que a escola já terminou do lado de fora. Vamos continuar aqui, então. Números 14, de 2 a 4. É só ler os versículos. Números 14, de 2 a 4. Que diz? Opa, esqueci do microfone. Você não está atuando, hein? Eu vou quebrar a lei em cima de você. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos a um para o nosso capitão e voltemos para o Egito. Pois é. Nós fomos capazes disso? Nós somos capazes disso. Quando a coisa começa a ficar dura, a gente diz assim: eu era feliz e não sabia. Eu quero voltar para trás. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eles recusaram em avançar. Vamos para Números 25, de 1 a 3. Números 25, de 1 a 3. Os irmãos já vão achando aí os outros versículos, tá bom? Mas quem é? Quem é que está lendo? Isabel. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo para o sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntou-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Viu só? O que você pode ver aqui? Que houve apostasia, que houve uma rebeldia tão grande que foi para o outro lado. Próximo passo. Números 20, de 2 a 5. Pera, calma. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Sem comentários. Vamos para o último, Deuteronômio 32, de 15 a 18. Mas engordando-se, o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Muito bem. Dá para perceber, então, que o Salmo diz: pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade. Quais foram as iniquidades que o salmista classificou aí? Tem outras, mas neste salmo ele classificou a descrença, descontentamento, ciúmes, idolatria, recusa em avançar, apostasia, provocação e paganização.
Gente, a igreja moderna, ou a igreja de todos os tempos, está do mesmo jeito. Está fazendo o mesmo percurso. Quando a gente olha para o Salmo, a gente pergunta, mas onde está aquela bondade? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua justiça. Então, nós não vamos ler agora o Salmo, mas eu estou indicando aqui, depois, quando vocês pegarem o vídeo da aula, vocês podem voltar a essas referências e ler com calma essas referências, porque estes números de versículo em amarelo indicam como o Senhor reagiu, como o Senhor reagiu, como o Senhor reagiu com bondade, ou com misericórdia, ou com justiça. Porque estas três coisas fazem parte, e aí nós chegamos, então, ao juízo de Deus sobre o povo. E o salmista, então, diz como é que foi o juízo de Deus. Segundo o nosso Derek Kidner, é um juízo bem temperado. Quer dizer, não é um juízo temperado, é violento pra caramba. É muito forte quando você perde filhos, pais, parentes, por guerra, por peste, por destruição. Você diz, nossa, que violento que é. Que violento que é. O nosso Deus está acima do nosso jeito de ser. Nós somos humanistas, nós somos pessoas assim inclusivas, nós temos... eu estava vendo um vídeo a respeito da questão de sexo, que nós temos macho e fêmea, né? E o mundo está dizendo, não temos nada disso, não temos nada disso. Então, a pessoa que estava dizendo nós somos macho e fêmea, ela estava dizendo que o ser humano focou no sentimento. É o que eu sinto que sou homem, eu sinto que sou mulher, e não na realidade dos fatos. E quando nós olhamos para isto, nós vemos que Deus entregou tudo aqui, todos eles, a uma condição absolutamente desfavorável, e a gente vai ver esse mesmo verbo aplicado para Romanos capítulo 1. As pessoas viram a Deus, não o reconheceram como Deus, antes endeusaram a natureza, endeusaram a si mesmos, então Deus os entregou a si mesmos. As pessoas que não são convertidas estão entregues a si mesmas. Elas têm um padrão ético que provém da cultura, mas elas estão se deixando levar pelos modismos. Então, hoje, não é macho e fêmea, é o que você sente que é. O que você sente que é? Né? É assim que define-se o sexo hoje. E vai por aí afora. Então, olha só, Deus os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que os odiavam, também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. O salmista lembra, muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Deus olhou-os quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor, lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. E fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Ou seja, Deus cuidou deles, mas eles não perceberam, eles não quiseram aceitar a ajuda de Deus. Nós pecamos contra o Senhor. E para terminar, então, o salmista tem um motivo de oração e de louvor. E ele diz, salva-nos, Senhor nosso Deus. Quer dizer, traz de volta, Senhor.
todos nós para a terra prometida. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações. Para quê? Para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Qual deve ser a função da igreja? A função da igreja deve ser exaltar o Senhor Deus por meio do seu louvor oral, mas também por seu louvor de prática, de vida prática. Com isto, as pessoas vão ser luz para o mundo. E é esse o pedido do salmista. Quer dizer, quem é o culpado dessa história? Somos nós. Como é que Deus pode nos avivar? Dizendo, Senhor, nós queremos voltar, nós queremos ser um povo unido, nós queremos ser um povo que te dá graças, um povo que se gloria no teu nome, um povo que testemunha do teu poder. Isso vai doer? Vai. O mundo não quer ouvir esse discurso. E eu termino. Qual o caminho que o salmista escolheu para fazer orações desse tipo? Admitindo o seu fracasso. Uma igreja começa um avivamento quando ela começa pelo fracasso dela. Não é pelas reuniões de adoração onde não se fala de pecado. É quando a gente começa pelo abatimento. Não é? Deus abençoe vocês. Obrigado por esperarem. Mas o salmo é cumprido, a gente tinha que trabalhar assim. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, em oração na Tua presença, nós olhamos para este salmo, para aquela pessoa que o compôs, e nós verificamos, nosso Pai, que o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é justo e por isso dói quando o Senhor disciplina. Mas ajuda-nos a perceber que o nosso papel é admitir nossa fraqueza, admitir que nós somos dependentes do Senhor, e, ao mesmo tempo, temos o dever de suplicar constantemente o Teu perdão e a restauração. Ajuda-nos a compreender, Pai bendito, que nós somos interligados ao povo do Antigo Testamento por meio da aliança feita com Abraão. E as coisas que o povo fez lá, infelizmente, nós fazemos também. E nós pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê vida nova. Nós suplicamos que o Senhor estenda a Tua mão de graça sobre nossa casa, sobre nossa família. Nós pedimos, ó Deus, que os nossos estejam dentro da aliança com Abraão. Que os nossos creiam em Cristo, se convertam ao Senhor Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos guarde, nos leve em paz. Em nome de Jesus. Amém. Vão na paz do Senhor, meus irmãos. O Senhor vos abençoe e vos guarde.